Bom, como eu estou prestes a comemorar 50 anos, resolvi escolher um tema bem bacana, alusivo à data, sabe? Algo assim, tipo festa, oba-oba, e nada disso. Escolhi algo bem mais denso para falarmos hoje, nesse momento em que estamos prestes a comemorar 50 anos. Você também, sabia? Pois é, não é só eu não. 50 anos que o Brasil não é comemora, 50 anos que o Brasil lembra, faz uma revisão, debate sobre o assunto ditadura militar, não é? Fantasmas da ditadura após 50 anos do golpe militar, 1964. Essa data eu sei de cor e salteado. Nós estamos aqui para conversar com o Vitor Amorim de Anjos. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. E, enfim, foi pesquisador, visitante do Centro de História do Instituto de Estudos Políticos de Paris, que bacana, e do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Paris também. Ou seja, o homem tem bastante bagagem aqui, apesar da pouca idade, né? Novinho, né? Não nasceu em 64 não, né? Não, nasci depois. Depois, né? Ainda Tá sobre a ditadura, mas Eu depois. sou filho do golpe, olha lá. Ok, o Sala News com este assunto, golpe militar, já está no ar. Vamos lá então, né, puxar essa conversa que vai deixar muita gente nervosa em casa, porque o Brasil hoje está meio dividido, né? Muita gente, por incrível que pareça, tem dito: eu preferi que os militares estivessem no poder, tinha mais ordem, a censura funcionava, não era essa bagunça, essa baderna que é hoje. Enfim, existem sim. Muita gente é eufórica, né, em falar do passado. E tem muita gente que não pode nem lembrar do passado, porque perdeu filhos, perdeu o marido, perdeu os pais, muita gente perdeu muito com essa história do golpe militar também. Agora, enfim, o que foi o golpe militar, na verdade? Vamos dar uma retrospectiva nisso aí, professor. Por que o Brasil precisou de passar por isso e como é que foi essa chegada a esse momento tão trágico? Trágico, né? Quando tanta gente morre e é torturada, né? Depende do ponto de vista, né? Porque agora, quando a gente... Você falou muito bem, lembrava mais do que comemorava, né? Rememorava os 50 anos do golpe, muita gente reforçou os aspectos positivos, outros acentuaram as questões negativas que o golpe e a ditadura trouxe. Portanto, você tem avaliação de todos os tipos, né? Para todos os gostos. Tem gente que não acha nada de positivo nisso, né? Tem, que não acha nada de positivo. Tudo bem, vamos lá. O que foi o golpe? Foi uma ação ocorrida em 64, na verdade em 1º de abril de 64, que depois os militares, a cada vez que comemoravam o aniversário do que eles chamavam de Revolução, falavam que era em 31 de março para dissociar do 1º de abril do dia da mentira. Mas, na verdade, quando as tropas do Olímpio Mourão Filho, que foi um militar que coordenou a saída dessas tropas de Minas em direção ao Rio de Janeiro, saiu de Minas Gerais, isso ocorreu na madrugada do dia 1º de abril, não em 31 de março. Portanto, foi uma ação militar, sobretudo, visando a derrubada do presidente da República da época, João Goulart. Quer dizer, foi um ato militar, mas que não deixou de contar com apoio civil, porque em todo o processo anterior ao golpe, de desgaste do governo João Goulart, e mesmo no golpe em si, os civis estavam presentes. Por exemplo, onde é que os civis estavam no dia do golpe? No dia 1º, quando João Goulart é deposto oficialmente, ele vai para Brasília, de avião, saindo do Rio de Janeiro, onde ele estava, e depois segue para o sul do Brasil. Na madrugada do dia 1º para o dia 2, ocorre uma sessão no Congresso Nacional em que o presidente do Senado, o senador Auro de Moura Andrade, declara, e ele sabe que é uma mentira, que o cargo de presidente da República estava vago, que João Goulart havia deixado o Brasil e, portanto, que o empossado deveria ser o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli. Pela segunda vez empossado, porque ele já havia sido empossado quando Jânio Quadros renunciou em 61, em setembro de 61. Então veja que mesmo no ato do golpe em si, você tem a presença de civis junto com militares, a ponto de alguns analistas não falarem mais em golpe militar, mas em golpe civil-militar, dada a participação também da sociedade civil organizada. E não são só políticos, certo? E não teve tanto protesto assim, né, quando os militares entraram, né? De rua, estou falando, uma comoção geral. Não. Pelo contrário, a favor. A favor. Né? Teve a favor. Havia todo um clima anterior ao golpe, bastante radicalizado, e a crença, em certos momentos, de que um golpe à direita, quer dizer, um golpe feito pelos militares, poderia desencadear uma grave reação do Partido Comunista Brasileiro, das Ligas Camponesas, que era uma organização que existia à época, enfim, de setores organizados que defendiam as bandeiras sustentadas pelo governo João Goulart. Mas quando o golpe veio, nada disso aconteceu. Na verdade, o golpe
Não foi propriamente pacífico, porque houve casos de tortura, de violência, mesmo de morte, mas não houve, por exemplo, uma guerra civil como se imaginava. Havia na época mesmo uma operação chamada Brother Sun, que era uma operação de deslocamento de militares norte-americanos em direção ao Brasil, no sentido de apoiar os golpistas. Mas esse dispositivo nunca precisou ser utilizado porque, como eu disse, uma guerra civil, uma resistência do governo jamais ocorreu. Isso é histórico no Brasil, né? Parece que o Brasil não tem esse costume de ir às ruas e mudar o destino, né? Não, porque isso que houve agora, desculpa, não mudou nada. Você diz em junho do ano passado? Quer dizer... Assustou alguns, talvez. Mas todo movimento de rua, a gente precisa compreender que ele tem também os seus altos e baixos. Por exemplo, não dava para imaginar que um movimento como aquele de junho do ano passado fosse se manter até as eleições do segundo semestre. Estou dizendo isso porque muita gente, no ano passado, acreditava ou chegou a acreditar que isso teria uma influência numa eleição que vai acontecer em outubro. Mas isso pressupõe Eu acreditei. Sim, era uma leitura fácil, né? Porque você fala, bom, as bandeiras existem mesmo, os questionamentos são legítimos, as pessoas estão nas ruas e, portanto, isso vai enfraquecer o governo, vai enfraquecer a presidente. Claro, não sabemos se a oposição vai conseguir pegar essas bandeiras, mas isso vai repercutir eleitoralmente. Mas não necessariamente, porque um movimento, ele tem fases. Aquele talvez tenha sido o ápice desse movimento das ruas. Só que a partir daí você precisa capitanear essas bandeiras, essas vozes de uma outra maneira. Ok, voltando ao golpe militar. Os Estados Unidos, então, teve uma participação aí de backstage? Teve. Efetiva. Não chegou a participar diretamente, quer dizer, não... Financiou? Mas financiou. Desde o processo de desgaste do governo Goulart, em 62, a gente teve eleições para governo estadual, por exemplo, no Espírito Santo, né? Tivemos o nosso governador eleito, Francisco Lacerda de Aguiar, e eleições legislativas. Essas eleições legislativas foram apoiadas com recursos norte-americanos. E como eu disse, mesmo no 31 de março, 1º de abril de 64, nós tínhamos a presença de militares, de forças militares norte-americanas na costa brasileira para qualquer eventualidade, o que a gente sabe hoje que jamais aconteceu. Ok. Vamos trazer a conversa para os dias de hoje no próximo bloco? Vamos saber se essa história esse namoro com Cuba nos remete também àquele tempo? Tá bom. Pode ser, eu ando tão curioso com esse namoro do Brasil com Cuba. Ok, paradinha para os comerciais, voltando já já.